E quem não quer um casaquinho Chanel para chamar de seu? Hoje vamos costurar juntos um casaquinho estilo Chanel, mas muito simplificado. Se você é iniciante, você vai dar conta de costurar. Você vai aprender nessa aula a fazer esse bolsinho embutido fake, a trabalhar com viés para fazer todos esses detalhes e a ter um casaquinho todo forrado por dentro. Ele é inteiramente forrado. Uma coisa bem profissional. Para essa aula você vai precisar de 1,5 m de um tecido para o exterior. Eu usei essa lãzinha com essa estampa que é muito tradicional e chama pied de poule. E por dentro eu usei 1,5 m de cetim. As duas combinam bem e o fato de um ser tão diferente do outro não tem problema nenhum, os dois com um caimento muito gostoso, muito maravilhoso. Esse casaqueto não leva zíper, não leva botão, ele é inteiro, eu modelei ele para ser usado abertinho mesmo. E falando em modelagem, essa modelagem é exclusiva para os alunos da escola, então se você quiser o molde que eu desenvolvi para fazer o meu, baixando em casa, montando como um quebra-cabeça impresso na sua impressora caseira, para acompanhar essa aula, entre em www.escoladecosturar e você pode se associar à escola e ter acesso a esse e todos os outros moldes. Agora, se você já tem habilidade de desenvolver seus moldes, é só seguir as dicas que estão, como sempre, preciosas. Se você estiver usando os moldes da Escola de Costurar, basicamente essa é a disposição que você deve deixar no tecido. A parte de trás fica bem na dobra do tecido. E isso é tanto para a parte externa quanto para o forro. E agora vamos começar com a costura. Primeira coisa é a união dos ombros. Então coloca ombro com ombro, passa uma costura para prender. Está pronto, vamos para a manga. Você encaixa ela, alfineta dessa forma com a peça aberta mesmo, alinhava se for necessário e passe uma costura prendendo essa manga. É sempre um pouquinho mais delicado, porque é uma costura curva, mas se você fizer com bastante cuidado, ela fica perfeita e encaixa bem. Em todo esse processo, você pode ir tomando cuidado para fazer os acabamentos necessários, né? No caso, eu vou fazendo overlock em todo o processo. E depois, você pode, enfim, juntar as laterais da manga com a lateral do corpo, né? Da base da sua peça e fechar e também fazer o acabamento. Agora, indo em direção ao nosso bolso fake, você pode fazer um recorte de tecido de cerca de 6 por 10 e costurar ele dessa forma pelo avesso. Depois, com uma pregadeira ou com um virador de tecido, você vira tudo isso para o direito. É muito simples de fazer e como ele é um pouco mais larguinho, né, não é tão fino como um rolotê, é fácil também de você virar todo ele para o direito. E aí sim você vira e você vai ter uma espécie de rolinho nas suas mãos. Com esse rolinho vai ficar fácil a gente criar esse bolsinho fake, em que duvido que vocês imaginavam que uma coisa tão simples poderia dar um efeito tão legal. Então aqui está nosso rolinho, você ajeita ele direitinho e já pode costurar. A posicionar ele na peça, faça bem como se fosse um bolso mesmo. Observe em que ponto ficaria legal, a curvatura, né, o ângulo que você quer que ele tenha. Tudo isso é bem de olho, mas fica bem bacana e dá para fazer tranquilamente. E depois que você pregar um, você vem com o outro, que vai estar do mesmo tamanho, e tome um cuidado para alfinetá-lo na peça, exatamente no mesmo ponto que você alfinetou o outro. Lembre-se que a gente tem que fazer acabamento ainda nessa parte da frente, então não faça ele muito perto do início assim, faça ele mais para cá para dar um espaço bom para fazer esse acabamento. E na hora da costura também é muito simples, vai costurando o mais rente que você conseguir da bordinha e sempre quando você for fazer um ângulo é só você baixar a agulha e virar o seu tecido e esse ângulo também vai ficar perfeito.
todas essas costuras que a gente fez até agora, você vai repetir no cetim ou no tecido que você usar para o seu forro e você vai ter uma peça exatamente igual a essa. Você não precisa fazer o bolso, né, fake, nessa parte do cetim. Mas o importante é que se você respeitar as mesmas margens de costura, se você fizer um trabalho bem caprichado, as duas peças vão se encaixar perfeitamente. E você pode colocar avesso com avesso, encaixar, vestir o seu forro dentro da sua peça final e ele vai ficar já com aspecto de forrado. Depois de todo bem encaixado, é importante que você alfinete bastante essas partes em todas as costuras, para que depois não fujam do outro e não fique torto. Então, se você quiser até alinhavar o seu forro e a sua parte de dentro, a sua parte de fora, também fica ótimo. O importante é que você tem que ter um cuidado para que tudo isso fique bem encaixado. Pode passar uma costura também, bem rente às bordinhas ali, para manter tudo isso preso. Então, a gente vem com o nosso viés. Esse é um viés do mesmo cetim que eu usei para o forro. Ele tem 6 centímetros de largura e a gente vai usar ele dobrado exatamente como os outros trabalhos que eu gosto de ensinar para vocês. A primeira parte que a gente vai colocar é no decote. E para fazer isso é bem simples, a gente vai fazer primeiro do avesso, colocando ele simplesmente dobrado e costurando todo ele pelo avesso. E aí, depois de todo costurado, você faz aquele controle de qualidade para ver se ele pegou bem toda a parte de fora, se quando você virar vai ficar perfeito. E aí sim, você vira tudo isso para o direito, formando aquela borda tão também famosa, né, tão clássica nesse casaquinho, e dando um charme e um acabamento ao mesmo tempo. Nessa parte do decote, você ainda não precisa se preocupar com o acabamento. Pode fazer do início ao fim, só tomando cuidado para que fique sempre do mesmo tamanho. Aqui vocês podem observar como ele fica, olha só. Por dentro bem acabado, por fora bem acabado. É um trabalho bem caprichado. E agora a gente vai fazer essa parte aqui da frente. E como vai fazer isso? Da mesma forma, com viés do mesmo tamanho, para que tudo fique padronizado. Você vai costurar pela parte de dentro e depois virar para a parte de fora. É bem simples, é só quando você estiver virando a sua peça dessa vez direito, tem que tomar um cuidadinho você especial deixa um pequeno excesso nos encontros. Esse excessozinho você vai dobrar e costurar para dentro, dando um detalhe e deixando bem acabado. E na parte de baixo, né, na barra do nosso casaco, vai ser exatamente esse mesmo acabamento. Por fim, as mangas. E aqui, veja, eu costurei, né, para que ficasse um círculo. Então, eu medi a largura da manga para que eu conseguisse fazer essa parte tubular. E como foi medido bem do tamanho da manga, ele vai encaixar perfeitamente. Aqui eu também costurei as duas para que elas ficassem unidas, né, não ficasse fugindo. E você vai vestir essa parte que a gente acabou de fazer, que não precisa ser no viés, pelo lado avesso da nossa manga. E aí você pode tirar o braço livre da sua máquina, se ela tiver essa opção, porque dessa forma a manga encaixa perfeitamente e fica muito mais fácil de costurar. Aí sim você prende primeiro pelo avesso, para que depois você possa virar para o direito e ficar com aquela costura que a gente quer, com o mesmo tipo de acabamento que a peça já levou em outras partes, mas com todas as costuras batendo, com todos os detalhes bem feitos.
do jeitinho que a gente realmente gosta, né? Depois você costura e a sua peça está pronta. Ela é simples, só que fica com um efeito muito bonito e vai ser uma peça que você vai ter bastante orgulho de ter costurado. Duvido que você imaginava que era tão fácil costurar um casaquinho como esse. Duvido! Mas agora você também pode ter o seu. Um beijo e até a próxima!